Estrategicamente, nós vamos um pouquinho mais adiante em Mateus, um pouquinho não, bastante, para falar sobre um assunto que eu quero dar um start aqui na igreja, que é o discipulado. Então, para tanto, eu quero pedir que os irmãos abram as Bíblias aí em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Se puder projetar o texto, eu agradeço. Mateus, capítulo 28, verso 19. A grande comissão, né? Então está dito aí: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos ou do mundo. Amém. Amém, queridos? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que Tu desperte-nos hoje, para que possamos obedecer a Jesus, para que essa igreja cumpra a sua missão, para que nenhum de nós desperdice a oportunidade que o Senhor está nos dando para justificar nossa vida na terra, para encontrarmos sentido, significado e propósito para a nossa vida, para termos em Ti o maior senso de realização possível. Então desperta, Senhor, fala aos corações, dá-nos coragem nessa manhã para aceitar o Teu desafio, para obedecer a Tua palavra, para disponibilizar a nossa vida em Tuas mãos. Tira o medo, tira a insegurança, a covardia, tira o comodismo, Senhor, em nome de Jesus. Tira-nos da zona de conforto e da vida medíocre que às vezes vivemos, ó Deus, por não abraçarmos aquilo que vem como desafio da Tua parte. Eu entrego a minha vida, minha mente, meu espírito, meu coração, e peço que Tu me unjas agora, para que aquilo que saia da minha boca seja persuasivo, por causa do Teu Espírito em mim. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Queridos, o que é o discipulado? É muito simples. Discipulado é um relacionamento intencional de uma pessoa mais madura, que caminhou um pouco mais com Jesus, com uma pessoa menos experiente, visando o crescimento espiritual dessa pessoa, para que ela também faça com outros aquilo que está sendo feito com ela. Simples. Você compreendeu? Amém, queridos? E discípulo? Discípulo é um aprendiz, uma pessoa ensinável, que cresce também intencionalmente com a ajuda dessa outra pessoa mais madura e que de saída se compromete em fazer com os outros aquilo que estão fazendo com ela. Eu procurei simplificar o máximo que eu pude, irmãos, para conceituar o discipulado. Agora, irmãos, quais os benefícios que a prática do discipulado confere à igreja? Em primeiro lugar, o discipulado promove o crescimento quantitativo da igreja. Por quê, irmãos? Porque consolida os novos na fé. Amém? Quero fazer ainda uma introduçãozinha, irmãos, que é uma parábola que se encontra no livro Plano Mestre do Evangelismo. Essa parábola diz que Jesus, chegando ao céu, sendo abordado por Gabriel, que lhe perguntou o seguinte:
mestre, que providência o senhor tomou para o prosseguimento da sua obra na terra? Aí Jesus falou assim: eu treinei 12 homens para fazer o que eu fazia. Aí Gabriel inquiriu: mas e se eles falharem? Jesus respondeu: eu não tenho plano B. Eu não tenho outro plano. Então, queridos, a intenção de Jesus era que seus discípulos multiplicassem e alcançassem o mundo, e em razão da fidelidade deles é que nós estamos aqui. Em razão da fidelidade de muitos missionários é que nós estamos aqui, que se entregaram e se deixaram usar por Deus para o anúncio do Evangelho. Então, queridos, seguindo, vou ler o texto para os irmãos, que diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, é João 15, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, amados? Isso é consolidação, isso é discipulado. Então, queridos, eu quero então meditar nos benefícios que eu estava falando. Então, em primeiro lugar, o discipulado promove o crescimento quantitativo da igreja. Irmãos, estatísticas dão conta de que somente 1 em cada 6 decididos permanecem firmes na fé sem acompanhamento. Então você ganha 6 almas para Jesus. Somente uma vai perseverar se não houver acompanhamento. Os irmãos entenderam? Como é importante isso. E apenas 1% dos crentes trabalham com o discipulado, visando a permanência dos frutos. Veja que defasagem, né? E eu estou orando, orei ontem, orei hoje de manhã, para que Deus nos dê hoje pelo menos 30% da igreja, de gente disponibilizada para o discipulado. Eu sei que isso vai crescer, mas eu orei por isso. Então, queridos, esse texto que eu acabei de ler, o que ele diz? Que o discipulado ajuda o novo convertido no seu estado de vulnerabilidade. Quando ele está sob emoções conflitantes, ele está vivendo uma crise de transformações na sua vida, ele está sendo pressionado pelos amigos que estão querendo dissuadi-lo de uma nova caminhada com Jesus, ele está sendo hostilizado pela família, que não entendeu a sua conversão e interpreta a sua conversão como uma traição da tradição familiar. Ele está vulnerável aos ataques do inimigo, ele está sujeito ao erro e ao engano, como diz Paul Yun-Chu, tudo que ele pega à mão como um bebê, ele leva à boca. Então, o que ele precisa, irmãos? De uma rede de apoio, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de um discipulado. Os irmãos entenderam? Amém? Segundo, o discipulado promove o crescimento quantitativo da igreja porque ele tem um efeito multiplicador. O crescimento aritmético vem pelo evangelismo. Você ganha um, aí você volta, ganha outro, aí você volta, ganha outro, que é o que normalmente a gente faz. Mas o crescimento geométrico, multiplicado, vem pelo discipulado. Você pode ganhar um que vai ganhar outro, e outro que vai ganhar outro, e isso vai se multiplicando. Irmãos, uma triste realidade é que muitas igrejas decrescem. Muitas igrejas estão decrescendo. E outras incham por causa da migração de crentes. Em São Paulo esse fenômeno é muito forte. A que decresce perde a força. A que incha corre o risco da divisão. Irmãos, não ouve muito isso?
A igreja está explodindo, gente saindo pelo ladrão, daqui a pouco sai um grupo, depois sai outro grupo, porque não tem identidade, é uma colcha de retalhos, porque não há o discipulado também. Então, irmãos, o discipulado traz estabilidade para a igreja. E o novo convertido, ele vem com um grande poder de multiplicação, porque ele vem sem ranços de religiosidade, de crente velho. Ele vem com fome e sede das coisas de Deus. Aquilo que você oferece a ele do evangelho, ele come e bebe. Como é bom pregar para quem tem sede e fome das coisas de Deus. Ele vem no calor do primeiro amor. Ele está inebriado por aquilo que ele está abraçando. Ele vem com o seu universo relacional ampliado de não crentes. Sabe, o novo convertido é aquele cara, é aquela pessoa que quando você faz o culto evangelístico, ela tem quem convidar. Porque o crente velho e antigo, ele fala, pastor, eu não estou lembrando de ninguém para convidar, porque ele cortou todas as relações com os não crentes. Ele só convive no meio de crente. Ele só conhece crente. Aí ele traz crente para o culto evangelístico. Acho que é para se converter de novo. Não se dá assim com o novo convertido. E ele quer ganhar os amigos. Ele quer ganhar a família. Então ele traz, ele convida, ele chama. Então, irmãos, se ele tem um discipulador para acompanhá-lo nessa fase da sua vida espiritual, ele multiplica discípulos. Amém, queridos? Na Indonésia, há um programa de discipulado com os muçulmanos convertidos. E tudo muito secreto, viu, irmãos? Eles não são nem chamados de cristãos. Para não serem pegos, para não correrem risco. Esse programa de discipulado cresce, dobra, cada ano. Isso é multiplicação. Isso tem acontecido nos últimos 10 anos. Hoje, eles são 170 mil discípulos de muçulmanos na Indonésia. Daqui a um ano será 340 mil discípulos. E em mais um ano será 1 milhão de discípulos de muçulmanos convertidos na Indonésia só pelo discipulado. Eles não conhecem uma igreja, é só discipulado. Como acontece na China. Vamos entender? Então, o discipulado promove o crescimento da igreja, quantitativo. Mas ele também promove o crescimento qualitativo da igreja. Não adianta a igreja crescer só em quantidade, irmãos. Por quê? Porque o discipulado pressupõe uma transformação de vida. Não é transmissão de conceitos. A pessoa aprende uma maneira de viver. O pastor Ariovaldo Ramos diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, não existe vida cristã. Existe uma maneira cristã de viver a vida e uma maneira não cristã de viver a vida. Vamos entender? Então, os discípulos de um mestre, eles não queriam saber o que o mestre sabia somente. Eles queriam viver como o mestre vivia. Assim se deu com os discípulos de Jesus. Tanto que depois de um tempo de caminhada com ele, eles foram ficando mais íntimos dele. E começaram a ser reconhecidos como pequenos cristos. Porque se pareciam com ele. A primeira vez em que eles foram chamados de cristãos. Irmãos, hoje nós sofremos um excesso de informação e pouca formação. Por quê? Porque não discipulamos transmitindo vida.
Nós confundimos maturidade com introversão de conhecimento. Eu sei, eu li aquele livro, eu li aquela apostila, e faz cursos, e muitos cursos, e vai introjetando conhecimento, mas não discipula. Segundo, o discipulado promove o crescimento qualitativo da igreja, porque tira o discipulador da acomodação de uma vida espiritual medíocre, uma vez que ele precisa se propor como um modelo a ser seguido pelo discípulo. Veja se não é assim. O tempo de maior crescimento na sua vida espiritual foi aquele em que você precisou se preparar, espiritualmente para ensinar, para dar exemplo. Por quê, irmãos? Porque ninguém dá o que não tem. E ninguém tem se não buscar. Então, quando você precisa dar para o outro, você busca para si. E assim o discipulado traz crescimento para quem dá e para quem recebe. Os irmãos concordam? Amém, irmãos? Vocês estão me olhando com a carinha. O discipulado promove o crescimento qualitativo da igreja porque possibilita um nivelamento espiritual onde as pessoas deixam de ser bebês para se tornarem adultas ou jovens, espiritualmente falando. A realidade muito comum, irmãos, na igreja de hoje é que ela tem muito bebê para pouca mamadeira. Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14, ele diz isso. Quando devíeis ser mestres pelo tempo de conversão, vocês ainda necessitam de aprender coisas elementares. Vocês ainda só suportam leitinho, mas não alimento sólido, porque são eternas crianças. Juan Carlos Ortiz, em seu livrinho O Discípulo, foi o primeiro livro que eu li sobre discipulado. Isso há muitos anos atrás. Ele foi uma das primeiras pessoas aqui na América do Sul de levantar esse tema e esse assunto. Quando ele iniciou o seu ministério em Buenos Aires, ele contava com 184 membros. E ele começou a fazer cursos, participar de seminários, e ele aprendeu estratégias e técnicas para o crescimento da igreja, e ele aplicou, um homem muito inteligente, muito antenado, e em 2 anos a igreja chegou a 600 membros. De 182 foi para 600 membros, cresceu 3 vezes. 2 anos. E tudo parecia correr bem, segundo Ortiz, desde que ele trabalhasse 16 horas por dia, ele e a sua esposa, para manter esses 600 aí minimamente resolvidos. Aí ele percebeu que alguma coisa não estava bem. Aí ele pediu para a diretoria um tempo para orar, preparou 2 semanas, buscar de Deus aquilo que ele achava que não estava bem com a igreja, apesar de ter crescido. E a primeira coisa que ele ouviu do Espírito Santo foi: Ortiz, aquilo que você tem nas mãos não é uma igreja, é um negócio. Você está crescendo como cresce a Coca-Cola, empregando as mesmas técnicas, mas onde está minha mão nisso tudo aí? Vocês não estão crescendo, vocês estão inchando. Antes, aí ele diz, mas éramos 184, hoje somos 600, Senhor. Ele falou, pois é, antes vocês contavam com 184 bebês, agora vocês contam com 600. Sabe, Ortiz, vocês tinham uma pequena igreja, agora vocês têm um grande orfanato.
Foi então que ele adotou a prática do discipulado em sua igreja. Vamos entenderam? Terceiro lugar, esse é crescimento em qualidade. O discipulado nos tira da superficialidade nas relações. A superficialidade que marca os relacionamentos na comunidade se deve ao fato, irmãos, de nós não aprofundarmos os relacionamentos através dessa vida na vida, desse choque na vida, dessa transferência de vida e não somente de conhecimento, como acontece no discipulado. Então, no discipulado, a pessoa deixa de ser tratada como massa, como mais um número, e ela começa a se sentir importante porque ela é tratada na sua singularidade. O novo na fé é notado, é suprido, ele é integrado na comunidade. E sabe de uma coisa, irmãos? O relacionamento pessoal é a forma mais clara de se dizer a uma pessoa: você é importante. Vou repetir. O relacionamento pessoal é a forma mais clara de você dizer a uma pessoa: você é importante. Não ameis de palavras, mas de fato e de verdade. Dizer que você ama o irmão aqui, irmão, te amo em Jesus, irmão, te amo, isso não quer dizer quase nada, se não vier seguido de uma prática, de uma demonstração desse amor. O discipulado, irmãos, revela a igreja muito mais como causa do que como um organismo, do que como uma instituição. Irmãos, a igreja com ênfase na instituição tem gerado os crentes nominais e os muitos desigrejados, que segundo estatísticas já estão crescendo muito, é outra igreja, que estão decepcionados com a instituição. Mas, irmãos, quando uma pessoa participa de uma comunidade que é corpo vivo de Cristo, onde os relacionamentos são aprofundados, onde o irmão mais velho cuida do irmão mais novo, onde há uma transferência de vida, onde há transformação de vida através do discipulado, a pessoa vai olhar para a igreja como alguma coisa orgânica, que produz vida, e não para uma instituição fria e impessoal. Você concorda? Quinto lugar, a falta de discipulado compromete a passagem da espiritualidade de geração em geração. Irmãos, apesar do crescimento da igreja no Brasil, que é questionável, temos percebido um declínio na espiritualidade dos crentes. Você não percebe isso? Estava ouvindo o pastor Jeremias no Congresso de Avivamento, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou: nossos avós foram mais crentes que nossos pais. Nossos pais foram mais crentes que nós. Nós somos mais crentes que os nossos filhos. Irmãos, percebe o que está acontecendo? O grande desafio da igreja hoje é transformar, irmãos, um auditório em discípulos. Esse é o grande desafio, amados. Se o discipulado é tão abençoador para a vida da igreja e dos seus membros, por que nós não estamos empenhados em fazer discípulos? Eu listei aqui pelo menos 6 razões. Em primeiro lugar, porque essa não é uma cultura vigente em nosso meio. A maioria dos convertidos não foi discipulada. Logo, não sabe a importância e a diferença que essa prática faz.
Então, o grande desafio desse tempo é transformar realmente o discipulado numa cultura comunitária. Quantos creem que nós podemos fazer isso aqui? Quantos conseguem enxergar a importância disso? Amém, queridos? Segundo lugar, porque há um tempo atrás houve muita manipulação em nome do discipulado. Sabe? Alguns desavisados começaram a usar o discipulado como um mecanismo de controle. E muitos confundiram o fato de exercerem autoridade espiritual com o direito de se meter na vida dos outros, de decidir pelo outro. Isso não é discipulado, irmãos. O discipulador ensina, ele dá exemplo, ele intercede, ele entrega nas mãos de Deus, e o discípulo é livre em Deus para fazer suas escolhas e arcar com as consequências. Isso é maturidade. As pessoas estão sob o nosso cuidado, mas as pessoas não são nossas, são de Deus. Amém, queridos? Porque esse nível de manipulação vacinou muita gente contra o discipulado. Ah, não quero ninguém se metendo na minha vida, dizendo o que eu tenho que fazer. Entendeu? Terceiro, irmãos, porque temos sido imediatistas em nossos ministérios e o discipulado demanda tempo. Nós somos a geração do fast food, do pré-cozido, do instantâneo. Por isso, temos uma indisposição em separar tempo de qualidade para esse momento. E esse processo de consolidação do novo da fé demanda tempo. Jesus foi muito paciente com seus discípulos, despreparados, inadequados, incultos, temperamentais, e não teve pressa no processo, investiu tempo na vida deles. Então, esse encontro sistemático com dia, hora e local marcados, e também informal, no cotidiano da vida, exige um investimento de tempo. E nós vivemos numa cidade em que as pessoas estão bem distantes umas das outras. E para que o encontro aconteça, é preciso haver um investimento de tempo. E num contexto assim, nós precisamos ser bem criativos, bem determinados, para que esse encontro aconteça de forma sistemática e informal. Vocês entendem? Amém? Por exemplo, o Francisco faz o discipulado com o William no domingo antes do culto. É criativo. Foi a maneira que eles arrumaram de se encontrarem. Em quarto lugar, irmãos, não acontece o discipulado porque o discipulado não é prioridade em nossa vida. Por não ser prioridade, temos muitas primazias antecedendo esse chamado. Então a gente diz assim: Senhor, pode contar comigo para discipular pessoas, mas primeiro, deixa eu fazer meu pé de meia. Deixa eu construir um bom patrimônio. Deixa eu consolidar minha carreira. Deixa eu entrar na faculdade. Deixa eu sair da faculdade. Deixa eu criar meus filhos. Ah, Senhor, quando eu me aposentar, só pode contar comigo. Entendeu? Não é assim, irmãos. Quanta coisa vem antes, não é? E dependendo dos valores da família, investir tempo na vida de uma pessoa no discipulado pode soar como uma perda de tempo, quando se poderia estar fazendo algo mais importante, como, por exemplo, uma gestão de carreira ou com alguma atividade com retorno financeiro e etc, etc. Questão de valores. E quinto lugar, por causa das falsas crenças que nutrimos em nosso coração com relação ao discipulado. Primeira, por achar que tudo depende de nós, nós temos medo
de não corresponder ao desafio. Quem é que tem medo de discipular alguém? Só a Marisa. O resto está tudo preparado. Marisa, na conceituação do discipulado, já pudemos perceber que não tem mistério. É muito simples. Você que já andou com Jesus por um tempo, já recebeu de Deus muita coisa, tem alguma coisa para compartilhar com o outro. Você concorda comigo? Amém, irmãos? Então, se o discipulado é um ensino pelo exemplo, é vida na vida, é convivência, é intercessão, é passar adiante aquilo que a gente recebeu, não há por que nos sentirmos tão despreparados, tão inadequados, irmãos. E mais, como tenho dito de forma insistente aqui, nós somos só canais, vasos, instrumentos nas mãos de Deus. A capacitação virá dele, que nos assegurou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está fazendo discípulo? Jesus está com você, te ungindo, te capacitando, te dando sabedoria, liberando os dons espirituais. Irmãos. E também outra falsa crença é que nós achamos que devemos estar plenamente estáveis para abraçar o desafio. Então a pessoa não aceita o desafio de discipular alguém porque ela mesma se julga precisando de ajuda. E ela pensa que não tem o que dar. E essa falsa crença, irmãos, de que para ajudar alguém nós precisamos de estar totalmente isentos de problemas, instáveis em todas as áreas da vida, constitui impedimento para que a gente abrace o desafio. Agora, uma coisa é certa, irmãos. Todos nós vivemos momentos alternadores na vida. Há momentos em que estamos bem, alegres, cheios de fé, em vitória. Há momentos em que estamos enfrentando lutas. Então, neste sentido, o discipulador é um curador ferido. Como dizia meu pastor, é da rosa esmagada que sai o perfume. Aí eu mudei a versão lá, ontem eu estava fazendo uma comidinha, falei, é do alho esmagado que sai o cheirinho bom. Queridos, se nós formos esperar uma estabilidade perene para aceitarmos o desafio de discipular, nós não vamos discipular nunca. A gente vai apesar de. A gente se deixa usar por Deus apesar de. Foi assim com Paulo, foi assim com Jesus, foi assim com cada um dos discípulos. Amém, queridos? Sexto lugar, por causa do nosso comodismo espiritual. Irmãos, por comodismo espiritual, nós temos dificuldade de nos propor como modelo. O discipulador não precisa ser um teólogo, mas espera-se dele que ele seja um modelo, que ele tenha uma vida exemplar, digna de ser imitada, e que seja motivo de inspiração para os novos na fé, e assim sendo, tenha autoridade de vida para ministrar. Mas estão entendendo? Olha o que Paulo diz. Tu, porém, tens seguido de perto como se as pessoas estivessem como uma lupa sobre ele. O meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. É assim que Paulo discipulou Timóteo, Tito e outros, mas também foi discipulado por Barnabé.
Vamos entender? Irmãos, o exemplo tem um efeito multiplicador. Por isso, só se multiplica discípulos através do exemplo. O exemplo é a melhor maneira de influenciar pessoas. John Maxwell diz: nós ensinamos o que nós sabemos, mas geramos e multiplicamos o que somos. Amém, amados? Então não tem que ter muita preocupação com conhecimento, não, irmãos. É uma vida coerente, temente a Deus, separada para a glória de Deus. Deus transforma a sua vida e as pessoas serão transformadas olhando para a sua vida como exemplo, como inspiração. Segundo lugar, irmãos, por comodismo, nós temos a tendência à autopreservação. Você concorda? Por que a gente não pode contar com muita gente para a obra de Deus? Porque a maioria está se autopreservando. Se queremos viver para Deus, abençoando pessoas, irmãos, precisamos morrer para o ego autocentrado. Precisamos tomar a cruz, que significa nutrir paixão para Deus e para as pessoas, estar aberto a Deus, estar aberto às pessoas, e isso exige de nós morte, coisa que nós procuramos evitar a todo custo. Se não veja, irmão, João 12, verso 24, diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aí segue Jesus e diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Perceba, os irmãos, o que Jesus está dizendo. Vamos traduzir isso. A quem vive egoisticamente, se autopreservando, acaba perdendo o alvo, o sentido, o significado da vida. E quem vive altruisticamente encontra uma causa pela qual viver, um significado maior para a existência. Essa pessoa faz história com Deus, justifica a vida na terra e acaba vivendo um profundo senso de realização e utilidade. Fiz história com Deus, fiz a vontade de Deus, respondi aos propósitos de Deus. Amém, queridos? O discipulado, irmãos, demanda um deslocamento até a pessoa, ou uma disponibilização a ela, o que custará dividir o nosso tempo com ela. Morte. Demanda um acolhimento empático, o que custará um certo desgaste emocional. Morte. Demanda uma disposição de colocar-se na brecha por ela, intercedendo por ela. Morte. Ou demanda recursos quando o discípulo está passando necessidade. Enfim, irmãos, temos que renunciar a coisas menores, morrer, para germinar e produzir muito fruto. Amém, queridos? Por comodismo, tememos revelar nossa intimidade. Nós temos esse medo, esse temor. E Milor Fernandes diz assim: quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos muito bem. De longe, todo mundo fica idealizado. Mas no choque da vida, é quando o discípulo descobre quem eu sou, como é que é a minha estrutura familiar, como eu vivo, como é a minha casa, como eu lido com os valores, com as circunstâncias. Então eu sou conhecido na intimidade. E ele pode perceber se aquilo que eu falo tem coerência com aquilo que eu vivo. Então eu me revelo. E muitas pessoas, irmãos, têm medo disso. E esse temor de revelar a intimidade é um obstáculo a que você se disponibilize para o discípulo.
Então, ao olhar para o discipulado de Jesus, irmãos, a gente dá conta de que ele se deu muito mais de uma maneira informal que formal, bem como de uma maneira muito mais prática do que teórica. E que seus discípulos, observando sua vida, eles iam internalizando os seus ensinos. Jesus ensinava, eles ouviam. Jesus ministrava, eles viam. Jesus reagia diante de situações, de pessoas, de acontecimentos, eles aprendiam e eles reproduziam o padrão. Vão entendendo o que envolve o discipulado? Amém? Eu sei que isso é amplo, profundo, mas nós podemos buscar essa qualidade de relação aqui na igreja, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos fazer uma conclusão. Senhor Deus, eu sei que o inimigo se levantou para impedir a absorção desse plano, desse propósito tão maravilhoso que o Senhor tem para a sua igreja. E agora eu quero pedir uma libertação na mente, no espírito, na alma, no ambiente. Quebra toda a resistência espiritual. Em nome de Jesus, todo o espírito do erro, do engano. Tira toda a distração da mente, todo pensamento fora de controle, toda a ansiedade, toda a opressão espiritual. Em nome de Jesus, Pai, que teu Espírito nessa hora ganhe vez e voz aqui, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa persuadir os corações, ó Deus, a esse desafio que o Senhor está nos propondo nessa manhã, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Você gostaria de ver sua igreja crescer? Em quantidade e em qualidade? Você gostaria de soldar a porta do fundo da igreja? Os irmãos sabem que alguns chegam pela frente e saem pelo fundo, né? Gostariam, amados? Consolidando, integrando os novos na fé, na comunidade. Você gostaria de ver um nivelamento espiritual na igreja, para que seja diminuído o número de adultos infantilizados? Gostaria de ver maturidade na igreja? Você gostaria de ver vidas sendo transformadas e usadas como instrumentos de Deus para transformar outras vidas? Bem, você gostaria que a sua igreja fosse conhecida muito mais como o corpo vivo de Cristo do que como uma instituição religiosa? É interessante que é muito comum as pessoas se queixarem da condição espiritual da igreja. É muito comum isso. E não perguntarem qual é a minha parte nisso. Né? Ah, pastor, eu quero uma igreja mais avivada. Você é avivado? Eu quero uma igreja crescente. Você evangeliza? Gostaria de ver uma igreja cujos membros fossem bem comprometidos. Você é. Precisamos parar com essa hipocrisia, irmãos. De ficar olhando para eles. O eles é você. Você é a igreja. Você é corpo de Cristo. Então, tudo isso que você deseja aqui, comigo, tem a ver com a sua resposta. A resposta que você pode dar a esse desafio, contribuindo para que o discipulado seja uma cultura nessa igreja. Pergunta de Deus para você é essa: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Com quem eu posso contar nessa comunidade para a multiplicação de discípulos?
E você que quer se disponibilizar para alguém, ou que está precisando ser discipulado por alguém, você pode responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Por isso que nessa manhã eu quero fazer um desafio para você. Não é que você vai estar assumindo o compromisso de imediatamente discipular alguém, tá? Isso é depois você com Deus, orando, buscando. Mas eu queria saber se você está disponível a dizer: Senhor, estou nessa. Com as minhas limitações, com os meus temores, com as minhas inseguranças, mas crendo que o Senhor quer ver em mim disponibilidade e que a capacitação virá de Ti. Então, meu desafio para você é que você tome coragem hoje, tome coragem, vença esse medo, esse sentimento de autopreservação do qual falei, e diga: Senhor, eu vou nessa, eu quero ter essa experiência. Eu quero multiplicar, eu quero evangelizar, eu quero consolidar, eu quero fazer discípulos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos ter uma igreja forte, em qualidade, em quantidade, uma igreja inchada, uma igreja de programas para atrair pessoas. Não. A atração será o Evangelho crido, o Evangelho vivido. Então, preparo você agora para você dizer: Senhor, conta comigo. Em nome de Jesus. Você vai vir aqui à frente, eu vou orar por você. Amém? Ao terminar o culto, à minha esquerda, a Luziane vai estar lá para você dar o seu nome e seu telefone, tá? Não como alguém que já vai fazer discipulado, alguém que quer ser treinado, preparado para assumir o discipulado com alguém. E do meu lado direito, o Robertson, você que precisa de um discipulado. Então nós vamos tentar sistematizar isso aqui na igreja. Fazer o encontro da necessidade com a provisão. E você que quer as duas coisas, que é o ideal, coloque lá também com a Luziane: eu quero, pastor, discipular alguém, mas eu também quero ser discipulado por alguém. É como um terapeuta, ele cuida de alguém, mas ele tem um supervisor que cuida dele. Esse é o ideal, amém, amados? E nós vamos tentar viabilizar isso com o discipulado ou individual, um a um, ou em grupo, ou os dois. Tá bem? Então vem à frente você que quer se disponibilizar para Deus. Vem à frente e chegue bem à frente, porque eu creio que Deus quer despertar muita gente hoje. Amém, amados? A vida passa rápido, irmãos. Esse é o tempo da oportunidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais direis: não tenho neles contentamento. Então, enquanto você tem fé, energia, disposição, tempo, esse é o tempo de você se disponibilizar para Deus. Amém? Aqui está uma resposta de oração. Eu orei a Deus, falei: Senhor, pelo menos 30% da igreja que o Senhor traga para a gente começar. Depois que se transformar numa cultura, né, as coisas vão acontecendo naturalmente. Mais alguém quer vir? Venha. Venha com coragem. Como eu disse, eu não vou botar você na fogueira, não. Nós vamos ter treinamento. Deixa eu já até, antes de orar, informar você. Nessa terça, dia 18 de fevereiro, aqui na igreja, às 20 horas, das 20 às 22 horas,
nós vamos iniciar o primeiro módulo do curso de treinamento de obreiros, de capacitação de obreiros, que será consolidação e discipulado. O módulo vai se repetir no sábado, dia 22 de fevereiro, carnaval. Você que não vai pular o carnaval. Se você não puder vir na terça, venha no sábado, que eu vou repetir aquilo que eu ministrar na terça-feira, aqui na igreja, das 10 da manhã, vai dar para você dormir um pouco mais, às 12 horas. Tá bem, amados? Amém? Vamos colocar em prática isso? Vamos responder esse desafio? Amém. Então, Senhor, aqui estamos nós. Aqui estamos nós. O Senhor falou, vos designeis para que vades e deis fruto. Queremos que Tu cures a nossa esterilidade. Que Tu abras a nossa madre. Queremos produzir fruto para a glória do Teu nome. E que esse fruto não se perca. Porque o Senhor falou também que deveríamos produzir o fruto, que esse fruto permanecesse. Senhor, quantas vezes o inimigo tem roubado a semente, tem afastado gente que teve um encontro com Jesus, mas não teve um acompanhamento. Nós estamos aqui, em nome de Jesus, para nos deixar usar por Ti, Senhor. Na nossa limitação, na nossa pequenez, do jeito que somos, com o que sabemos, nós nos disponibilizamos em Tuas mãos agora e dizemos, Senhor, usa a nossa vida. Libera a unção e o poder do Senhor sobre cada obreiro que se disponibiliza agora. O Senhor falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que não lhes falte a sabedoria do alto, que não lhes falte dons espirituais, que não lhes falte, ó Deus, autoridade espiritual, autoridade de vida, Senhor. Eu quero pedir que Tu abençoes cada vida que se dispõe e que o Senhor levante homens e mulheres discipuladores aqui, para a glória do Teu nome, Senhor. E a nossa igreja vai crescer, não só em quantidade, mas em qualidade. Uma igreja pujante, um organismo vivo, um lugar onde o Espírito se move, onde as vidas são transformadas, onde o Teu nome é glorificado, onde Pai trará filho, filho trará irmão. Ah, Deus, e nós vamos poder cumprir nossa missão nesse lugar e virá uma grande alegria no coração de cada um que se dispôs a ajudar o outro que precisa de ajuda. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida hoje e sempre. Agora você vai dar uma concretude para a sua disponibilidade, vai avisar lá, dá seu nome, seu telefone. Eu quero falar com você, eu quero conversar com você, eu quero encorajar você, eu quero acompanhar você. Amém? Deus abençoe você.